Junta-se a este 360 via Skype, Miguel Prudêncio, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular. Muito boa noite, obrigada pela sua disponibilidade. Qual é realmente a mais-valia deste teste? Bom, este teste tem, como foi dito na peça anterior, a mais-valia de recorrer a reagentes que são produzidos em Portugal, o que obvia a questão de uma eventual ruptura de estoques de reagentes que tivessem que ser importados. Portanto, aquilo que nós fizemos, nós não inventámos a roda, nós essencialmente conseguimos adaptar as guidelines, portanto as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e do CDC americano para a realização de testes de diagnóstico do Covid-19 à realidade que nós temos no Instituto, com o nosso equipamento e o nosso know-how, e recorrendo a reagentes que são produzidos em Portugal e que por essa razão não se espera que entrem em ruptura da mesma forma que reagentes que tivessem que ser importados poderiam entrar. E esta é realmente a mais-valia principal deste teste que nós implementámos no Instituto de Medicina Molecular. Que esse é um dos principais problemas, a questão do reagente ter que ser importado, e assim fica ultrapassado esse problema. Eu pergunto-lhe, numa primeira fase serão produzidos 400 testes por dia. Qual poderá ser o limite máximo de produção? Nós, neste momento, com os procedimentos que implementámos no Instituto, temos a capacidade de, muito rapidamente, começar a realizar cerca de 300 a 400 testes por dia. Estamos a equacionar a forma de replicar isto, de modo a multiplicar este número por 2 ou, num cenário ideal, por 3, mas para já a capacidade que nós temos instalada permite-nos fazer estes 300 a 400 testes por dia garantidamente. E quanto tempo demora a saber o resultado, se uma pessoa está ou não infectada? Demora cerca de 6 horas o procedimento inteiro, tal como na peça a professora Maria Manuel Mota, que é quem tomou esta iniciativa, a diretora do Instituto. Esta iniciativa tem tido como forças motrizes a Vanessa Luís, que também vimos na peça, e a Judite Costa, e o procedimento, tal como a professora Maria Manuel Mota explicou, tem diversas etapas e pode ser realizado ter o resultado em cerca de 6 horas. Tem havido alguma polémica em relação a testes? Muitas vezes põe-se em causa também a falta de eficácia de alguns. Como é que os investigadores respondem a essa problemática? Bom, nós no Instituto de Medicina Molecular o que tentámos fazer foi utilizar as guidelines, as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e do CDC americano, que são comprovadamente eficazes, e depois de implementarmos o teste no Instituto, ele foi validado pelo Instituto Ricardo Jorge, de forma a garantir que os resultados que obtemos são fidedignos. Eu concebo que possam existir testes menos fiáveis, mas nós optámos por fazer o teste que segue as normas internacionais e dessa forma ter segurança nos resultados que obtemos. É possível, na sua opinião, testar? Aliás, como dizia também a sua colega nesta reportagem, como aliás pediu a Organização Mundial de Saúde. Eu acho que é não só possível, como é muito importante. Penso que estamos numa fase em que a realização de testes no maior número possível é extremamente importante. Obviamente que os testes são realizados segundo as diretrizes da Direção-Geral de Saúde. Há critérios para a realização de testes, portanto, eu não penso que se deva testar as pessoas aleatoriamente. Neste momento, a Direção-Geral da Saúde tem um conjunto de critérios que definem quem deve ser prioritariamente testado ou não, e, portanto, eu penso que devemos de seguir essas indicações obviamente, quanto maior for a capacidade instalada para a realização destes testes, maior o número de pessoas referenciadas para os fazer, vai ter a oportunidade de os realizar. Mas também é um facto que fazer muitos testes acaba por dividir a opinião. Acha que, na sua opinião, temos feito os testes que deveríamos fazer? Não tem havido os testes suficientes? Ou não se faz também porque poderá haver falsos negativos? Bom, a questão dos falsos negativos é obviamente muito importante e por isso é que é importante utilizar testes que sejam fidedignos.
e, portanto, com testes fidedignos, em princípio, a questão dos falsos negativos não se deverá colocar. Pergunta-me se temos realizado os testes suficientes. Eu acho que têm sido realizados os testes possíveis. Acho que neste momento há um conjunto de institutos de investigação que, à semelhança do que o Instituto de Medicina Molecular está a fazer, também estão empenhados em implementar a realização de testes nas suas instalações. Eu penso que isto vai aumentar a capacidade de realizar testes na quantidade que as autoridades entenderem ser adequada e necessária. Na sua opinião, e só para terminar, os números que temos, na sua opinião, espelham a nossa realidade? Está a perguntar relativamente aos números de pessoas infectadas? Exatamente. Eu penso que, porventura, existirão muito mais pessoas infectadas do que aquelas que nós, neste momento, temos conhecimento porque realizaram o teste, precisamente porque nem toda a gente pode ser testada e nem toda a gente tem indicação para ser testada, e há muita gente que pode estar infectada e ser assintomática, e sendo assintomática não tem indicação para realizar o teste, mas não é por isso que não possa estar infectada. Portanto, é possível que haja realmente um número de pessoas que, estando infectadas, não têm sintomas e, como tal, não têm indicação para realizar o teste e, dessa forma, não entram para a contabilidade do número de pessoas infectadas neste momento. Mas há várias situações, como aquelas que se passaram nos lares, em que não foram logo feitos os testes e algumas pessoas acabaram por não ser testadas. Como é que um investigador olha para esse tipo de situação? Eu olho para este tipo de situação como investigador e como cidadão com apreensão. Evidentemente que todos nós desejamos que as pessoas tenham o acesso não só aos testes, como aos cuidados de saúde que necessitam no tempo em que necessitam deles. Portanto, é óbvio que uma situação desse tipo não é algo que não deixe alguma preocupação. No entanto, eu julgo que as entidades responsáveis estão a fazer aquilo que podem fazer e estão a fazer aquilo que neste momento são as diretrizes implementadas para fazer. Acho que compete a todos nós, cidadãos, cumprirmos também a nossa parte e, nomeadamente, cumprirmos as regras e as indicações que estão a ser dadas pela Direção-Geral de Saúde, no sentido do isolamento social, no sentido de ficarmos em casa, de maneira a reduzir o contágio. E, por outro lado, cabe à comunidade científica e à comunidade médica, na medida das suas possibilidades, contribuir para a realização de testes, na medida que lhes seja possível, e de todas as formas que estiverem ao nosso alcance, darmos o contributo para combater esta epidemia terrível. Muito bem. Doutor, muito obrigada e continuação de um bom trabalho. Muito obrigada, boa noite. Eu é que agradeço, muito boa noite. Obrigada, boa noite.